Meus irmãos, meus amigos, graça e paz vos sejam multiplicadas. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série Introdução e Esboços aos livros da Bíblia. E hoje com o livro de Esther, uma das histórias mais bonitas da Bíblia e interessantes também, onde Deus usou uma mulher para libertar, para livrar o povo, seu povo, das mãos do inimigo. Glória a Deus. Vamos para as informações essenciais do livro. Primeiro é o propósito: demonstrar sabedoria, a soberania e o cuidado amoroso de Deus por seu povo. Segundo o autor, desconhecido possivelmente, Mardoqueu, capítulo 9, verso 29, alguns estudiosos sugerem Esdras ou Neemias por causa da similaridade entre eles nos estilos de escrita. A data, aproximadamente 470 a.C., Esther se torna rainha em 479. O panorama, embora na Bíblia o livro de Esther venha após o de Neemias, seus fatos ocorrem aproximadamente 30 anos antes dos registrados em Neemias. A história se passa no período do Império Persa e quase todos os fatos ocorrem no palácio do rei em Suzã, capital da Pérsia. Bom lembrar que os livros não foram colocados na Bíblia cronologicamente, ou seja, pode ser que um livro esteja na frente contando uma história que esteja atrás e assim sucessivamente. O importante é que os livros eles relatam um propósito de Deus criado desde a eternidade e posto em prática e revelado a todos aqueles a quem Deus deseja envolver no seu plano, ou seja, todos os homens, eu e você. O versículo-chave está no capítulo 4, verso 14, que diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Pessoas-chave: Esther, Mardoqueu, rei Assuero e Amã. Lugar-chave: o palácio do rei em Suzã, na Pérsia. Características particulares: Esther é um dos dois livros bíblicos com nome de mulher. Ruth é o outro. O livro é singular em sua versão original por não conter qualquer nome, título ou pronome para Deus. Leia a nota, isso você vai ver no capítulo 4, verso 14, tem uma nota que explica tudo direitinho. Isto fez com que alguns pais da igreja questionassem sua inclusão no cânon, mas a presença de Deus é clara por todo o livro. Bom, estas são as informações essenciais do livro. Agora nós vamos para a introdução do livro, que parece muito mais como uma poesia, visto o livro ser um livro poético também. Drama, poder, romantismo, intriga. Estes são os ingredientes principais dos romances de maior sucesso. Mas muito longe de escrever uma obra ficcional moderna, estas palavras descrevem uma história verdadeira, vivida e escrita há séculos.
Mais do que uma leitura de entretenimento, trata-se de uma história que narra a profunda interação da soberania de Deus e da vontade humana. Deus preparou o local e a ocasião e seu povo, Esté e Mardoqueu, e escolheu agir. O livro de Esté tem início com a rainha Vaste se recusando a obedecer a uma ordem do seu marido, o rei Assuero. Ela foi posteriormente destituída e teve início a busca por uma nova rainha. O rei enviou um decreto para que fossem reunidas todas as belas mulheres do império e levadas ao harém real. Esté, uma jovem judia muito bonita, estava entre as escolhidas. O rei Assuero ficou tão encantado com Esté que a escolheu para ser sua rainha. Enquanto isso, Mardoqueu, primo mais velho de Esté, tornou-se um oficial do governo e durante seu mandato descobriu um plano para assassinar o rei. Nesse tempo, o ambicioso e autossuficiente Hamã foi escolhido como a segunda pessoa do comando do império. Quando Mardoqueu se recusou a curvar-se em reverência a ele, Hamã ficou furioso e determinado a destruí-lo e a todos os judeus juntamente com ele. Para realizar esse intento vingativo, Hamã enganou o rei e o persuadiu a expedir um edito condenando os judeus à morte. Mardoqueu contou à rainha Esté sobre este edito e ela decidiu arriscar sua vida para salvar a vida do seu povo. Esté convidou o rei Assuero e Hamã para um banquete. Durante o banquete, o rei perguntou o que ela realmente queria e lhe prometeu dar qualquer coisa. Esté apenas convidou ambos para outro banquete no dia seguinte. Naquela noite, sem conseguir dormir, o rei começou a mexer em alguns registros nos arquivos reais quando deparou com a trama de assassinato impedida por Mardoqueu. Surpreso ao ver que Mardoqueu nunca havia sido recompensado por seu feito, o rei perguntou a Hamã o que deveria ser feito para agradecer a um herói de forma justa. Hamã, pensando que o rei estivesse se referindo a ele, descreveu uma generosa recompensa. O rei concordou, mas, para espanto e profunda humilhação de Hamã, ele soube que Mardoqueu era a pessoa a ser honrada. Durante o segundo banquete, o rei foi novamente e perguntou a Esté qual era o seu pedido. Ela respondeu que alguém havia conspirado para destruí-la juntamente com seu povo, e então acusou a Hamã de ser o conspirador. Imediatamente o rei sentenciou Hamã a morrer na forca que ele havia construído para Mardoqueu. No último capítulo desse drama da vida real, Mardoqueu foi escolhido para ocupar o lugar de Hamã, e os judeus receberam proteção por toda a terra. Para celebrar essa ocasião histórica, foi estabelecida a festa do Purim. Devido ao corajoso ato da rainha Esté, toda uma nação foi salva. Ao enxergar uma oportunidade por Deus, ela a agarrou. Sua vida fez a diferença. Leia o livro de Esté e aguarde a operação de Deus em sua vida. Talvez ele o tenha preparado para agir em tal tempo como este. Capítulo 4, versículo 14. A introdução do livro é uma prévia do que a história descrita em todo o livro conta, narra, para registrar um dos grandes feitos de Deus e as pessoas que ele usa em tempos oportunos. Nesse caso, Deus, não fazendo acepção de pessoa, ele pode usar qualquer um que se dispor, tanto eu quanto você. Glória a Jesus por isso.
É emocionante essa história. Eu, toda vida que leio, fico muito tocado, renovado, emocionado. Então vamos para o esboço, que está dividido em apenas em um ponto, e está dividido em 4 subpontos. A rainha Esther se torna rainha, do capítulo 1, verso 1 ao 2, 23. Os judeus são ameaçados, do capítulo 3, verso 1 ao capítulo 4, verso 17. Esther intercede pelos judeus, capítulo 5, verso 1 até o capítulo 8, verso 17. Os judeus são salvos, capítulo 9, verso 1 até o capítulo 10, verso 3. O livro de Esther é um exemplo da divina orientação e cuidado de Deus sobre nossa vida. A soberania e o poder de Deus são vistos em toda a extensão deste livro. Embora possamos questionar certas circunstâncias em nossa vida, precisamos ter fé que Deus está no controle, trabalhando tanto através dos momentos bons quanto dos momentos maus, para que possamos servi-lo de forma efetiva. Olha, independente da circunstância, nós jamais podemos desfalecer na fé, porque Deus está no controle de todas as situações, em toda a história. Nada acontece sem a permissão e o controle de Deus. Então, vamos confiar, mesmo em tempos difíceis, de que Deus preparou um livramento. E Ele vai cumprir com suas promessas na nossa vida, porque Ele é fiel. Muito bem, o tema está dividido em 5 pontos, né? O primeiro ponto é a soberania de Deus. O livro de Esther relata as circunstâncias e fatos essenciais para a sobrevivência do povo de Deus na Pérsia. Estas circunstâncias não foram resultado do acaso, mas do grande desígnio de Deus. Deus é soberano sobre cada área de nossa vida e da vida de qualquer um. Importante saber que, com Deus no comando, podemos ter coragem, porque Ele pode nos guiar através das circunstâncias que enfrentamos em nossa vida. Devemos esperar que Deus mostre seu poder ao executar a sua vontade. Ao unirmos nossa vida aos propósitos de Deus, nos beneficiamos de seu cuidado soberano, mesmo nas piores circunstâncias. Glória a Deus. O segundo ponto é o ódio radical. Os judeus eram minoria na Pérsia desde sua deportação de Judá 100 anos antes. Amã era descendente do rei Agag, um inimigo dos judeus. A ânsia pelo poder e o orgulho levaram Amã a odiar Mardoqueu, primo de Esther. Amã convenceu o rei a matar todos os judeus. Mas é importante saber também, o ódio radical é um pecado grave diante dos olhos do Senhor. Nunca devemos tolerá-lo por qualquer motivo. Toda pessoa na terra possui um valor intrínseco, porque Deus o criou ser humano, à sua própria imagem. Portanto, o povo de Deus precisa posicionar-se contra o racismo sempre e onde quer que ele ocorra. Nunca, jamais, alguém que se diz um cristão pode concordar com o racismo. Né? Glória a Deus. O terceiro ponto é libertação. Em fevereiro ou março, os judeus celebram a festa do Purim, que simboliza a libertação de Deus. Purim significa sortes.
como as utilizadas por Amã para escolher a data do extermínio de todos os judeus na Pérsia. Mas Deus prevaleceu usando a rainha Esté para interceder em favor de todos os judeus. Deus usa pessoas ainda, sempre usou pessoas, Deus, e Ele usa quem Ele quer. Muitas das vezes Deus usou até pessoas ímpias para beneficiar aqueles a quem Ele queria abençoar. Não é diferente, Deus não mudou. É importante saber que, porque Deus está no controle da história, Ele nunca é frustrado por qualquer mudança nos acontecimentos ou atitudes humanas. Deus está no controle, Ele já sabe de tudo. Por ser onisciente e conhecer o futuro, Ele vai conduzindo os acontecimentos e prevalecendo a sua vontade soberana, apesar de que nos dá a liberdade de escolha, mas Ele está no controle. Ele pode nos salvar dos males deste mundo e nos libertar do pecado e da morte. Porque confiamos em Deus, não devemos temer o que podem nos fazer as pessoas. Ao contrário, precisamos permanecer confiantes no controle de Deus. Não devemos temer o mal que alguém possa nos fazer. Deus está no controle. Se Deus permitir, quem é que vai poder impedir? Mas também, se Deus impedir, quem é que vai conseguir fazer o mal? Então vamos confiar no Senhor, porque é a melhor forma de vivermos. Não apenas confiar nele, mas colocar toda a nossa vida em suas mãos. O quarto ponto é a atitude. Enfrentando a morte, Esté e Mardoqueu colocaram de lado seus próprios medos e agiram. Esté arriscou sua vida ao pedir que o rei Assuero salvasse os judeus. Eles não ficaram paralisados pelo medo. Todos dois poderiam morrer, mas o propósito de se colocar a favor do seu povo, reconhecendo e crendo que esse povo era o povo de Deus, estavam no exílio por causa dos pecados dos pais, mas acreditavam no propósito de Deus para eles. Então, arriscaram tudo para que o propósito de Deus se cumpra. Olha, quando a gente arrisca para crer nos propósitos de Deus, irmãos, a gente move a própria mão de Deus, porque Deus intervém para cumprir com suas promessas, porque Ele é fiel à sua palavra. Oh, glória! É importante saber que ao nos encontrarmos em minoria e sem poder, é natural nos sentirmos desamparados. Esté e Mardoqueu resistiram a esta tentação e agiram com coragem. Não é suficiente saber que Deus está no controle. Precisamos agir, sacrificarmos a nós mesmos e termos coragem para seguir a direção de Deus. Mesmo sabendo que isso possa gerar a nossa própria morte, ainda assim, precisamos ter coragem de seguir em frente firmemente, crendo que Deus está no controle da situação e que o que Ele planeja se cumprirá. Glória a Deus. E para encerrar o último ponto do tema do esboço do livro de Esté, esse ponto é sabedoria. Os judeus eram minoria em um mundo hostil a eles. Foi necessária grande sabedoria para que Mardoqueu pudesse sobreviver. Servindo como leal funcionário do rei, Mardoqueu empenhou-se para compreender e trabalhar com a lei persa. No entanto, em nenhum momento ele comprometeu sua integridade ao serviço ao Senhor. Aleluia. A sabedoria faz com que a gente possa trabalhar em qualquer ambiente sem comprometer o nosso compromisso com Deus e o nosso testemunho
de Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, seja testemunha de Deus onde quer que você esteja. Não é só no templo, na casa de Deus, que a gente podemos viver como cristão. Temos que ser cristão em casa, cristão na rua, cristão no trabalho, cristão no comércio, cristão na farmácia, no hospital, onde quer que a gente vá, a gente deve demonstrar aquilo que nós somos para Deus. Glória a Deus. É importante saber que é preciso ter sabedoria para sobreviver em um mundo descrente. Em um cenário onde grande parte do povo é hostil ao cristianismo, podemos demonstrar sabedoria ao respeitarmos o que é bom e verdadeiro e humildemente nos posicionarmos contra aquilo que é errado. De maneira nenhuma devemos concordar com o erro, sendo nós professos de uma fé cristã. Não. De maneira nenhuma. Nem nos omitirmos. Devemos ter sabedoria para agir e mostrar que a nossa posição em qualquer situação é em devoção, é em humildade, é em temor, é em adoração e é em serviço para o Senhor nosso Deus. Que o Senhor possa usar esse livro para motivá-lo, para despertá-lo para a verdadeira fé, para a crença e que Deus está no controle de qualquer situação e que nós podemos confiar nele em todo e qualquer momento. Deus abençoe grandemente sua vida, continue vendo e compartilhando nossos vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude. Ative o sininho, deixe seu joinha e vamos continuar com essa fé, servindo ao nosso Deus, compartilhando coisas simples, mas que possam motivar outros a se fortalecer e a perseverar na fé, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade e pedimos ao Senhor que todos aqueles que vierem a ver esse vídeo sejam grandemente abençoados em sua mente, em seu coração, em seu entendimento e compreensão dos propósitos de Deus para a sua vida. Nós te agradecemos por tudo e pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês e até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Queremos lembrar que nós também estamos iniciando uma série personagens bíblicos, né? Apresentando aqui um pequeno resumo da vida de personagens que foram impactantes na história e são, com certeza, heróis da fé. Deus abençoe.